Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao nosso podcast do Desenvolvedor Disputado. Aqui nós discutimos estratégias da sua jornada para você se tornar um programador disputado, do tipo que pode escolher aonde vai trabalhar. Eu sou José Castilho e o tema da nossa live de hoje é como ser chamado para uma entrevista de emprego e se tornar de fato um programador Java. Esse é o tema de hoje. A gente vai falar sobre várias coisas importantes a respeito disso. E se você também é desses que já teve ou já passou por essa dificuldade de mandar um monte de currículo aí e não conseguir ser sequer chamado para uma oportunidade de trabalho, a live de hoje certamente vai te ajudar. Primeiro, antes de mais nada, eu gostaria de já dar boas-vindas aqui, galerinha tá chegando, João Victor, Dan, boa noite, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui. Bom, deixa eu explicar aqui para você, primeira coisa que é muito importante. Você tem que saber o que é, né, essa parada de não ser chamado para uma entrevista de trabalho, tá? Quando eu falo isso, é o ponto do seguinte, imagine, cara, você está aí distribuindo currículos para poder conseguir uma vaga, sei lá, de programador Java, por exemplo, só que a galera nunca te chama. A galera nunca te chama e você sequer sabe por que você não foi chamado, né? Eu vou clarificar por que isso acontece. A gente vai entrar em bastante detalhes a respeito disso aqui hoje. Isso é uma parada que a galera sofre bastante, né, no dia a dia com as empresas, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Tá bom? Como superar e o que é esse obstáculo. Eu não vou falar aqui sobre técnicas ninjas, eu não vou falar sobre nada mágico que vai fazer você conseguir uma vaga de emprego sem ter competência. Eu vou te ajudar a entender um pouco como funciona a dinâmica de recrutamento e seleção, montar estratégias para você conseguir lidar com isso e também te ajudar a criar um plano para poder superar essa parada aí. Porque tem alguns fatores que são importantes aí que podem estar contribuindo e que estão, de fato, contribuindo para que você não seja chamado para uma entrevista de emprego e que você de fato, passe na entrevista, né? Porque ser chamado para entrevista não quer dizer nada. O ponto é ir e passar e conseguir o trabalho. Como a pegada aqui do nosso canal é de te ajudar, de fato, a se tornar um desenvolvedor disputado, do tipo que pode escolher onde vai trabalhar, não faz sentido aqui eu te ensinar você simplesmente ser chamado. Você tem que ser chamado e passar, e quiçá até conseguir um trabalho sem nem precisar passar por uma entrevista aí técnica, tá? O que é muito melhor. Concordo? Bom, primeiro, como que você faz para superar essa parada de sequer ser chamado para uma entrevista? Tem 5 pontos aqui importantes que certamente podem te ajudar. Primeira coisa, revise e atualize o seu currículo, né, de acordo com a vaga. Eu sei que pode parecer um pouquinho foda, mas a galera acaba não fazendo isso. Então, por exemplo, se você tem lá uma vaga de programador Java, você tem que tomar cuidado e adequar o seu currículo para aquela vaga, ou seja, adaptar ele, colocar pontos que sejam importantes para aquela oportunidade nesse currículo e deixar essas informações muito claras lá. Tá bom? Por que eu estou falando sobre isso? Porque o pessoal simplesmente manda um currículo e fica torcendo para ser chamado. E não adianta. Você tem que se atentar a isso. Um dos pontos é você revisar e alinhar o seu currículo para a vaga que você está mandando, tá? Isso aqui é um dos pontos que é importantíssimo. Por exemplo, eu sei que de repente você pode ter só alguns conhecimentos, mas se você está, por exemplo, querendo aí conseguir sua primeira vaga de trabalho, você tem que se atentar
para ver primeiro, né, o que o mercado de trabalho está pedindo, saber se você tem o conhecimento crucial, e aí você tem que deixar muito claro lá nesse currículo que você tem esse conhecimento, tá? Senão você, sinceramente, e certamente não será chamado mesmo. Mas calma, não desanime. Eu ainda vou entrar mais a fundo sobre isso aqui ao longo dessa live. Relaxa. Próximo ponto aqui que vai te ajudar. Faça uma pesquisa sobre as vagas, né, que estão disponíveis no mercado e identifique quais são os conhecimentos que a maioria ali das empresas estão pedindo. Por exemplo, eu sei que eu já citei isso aqui em algumas lives. Se você não assistiu outras lives minhas, aproveite, dá uma fuçada no YouTube que elas estão lá. Eu já citei isso em algumas lives, tá? Mas o ponto é, cara, você está procurando seu primeiro trabalho, principalmente você que está procurando o primeiro trabalho e não sabe o que fazer para chamar a atenção das empresas e tal, primeira coisa que você tem que saber, você precisa ter conhecimento para entrar na área. Ninguém vai bancar para você se desenvolver. Não completamente. Então, isso você já tem que ter muito claro. Você tem que dar o seu primeiro passo. Como que você dá o seu primeiro passo? Primeira coisa, faz uma pesquisa das vagas que tem no mercado. Por exemplo, cara, eu quero trabalhar com desenvolvimento web, com Java, por exemplo. Procura ali quais são as vagas que tem, por exemplo, de programador Java Web Júnior, e dá uma olhadinha nos frameworks, nas coisas que eles estão pedindo. Faça uma listinha, e aí, com base nessa listinha das coisas que você identificou, você tem que fazer um plano para você aprender essas paradas, essas coisas, por conta própria. Como? Com livros, com tutoriais, whatever, não interessa. Você tem que se virar para poder fazer isso. Você fala, pô, Castilho, mas eu vou ter que aprender, cara. Vai, você quer um emprego? Você tem que fazer sua parte, você tem que se desenvolver. Tá bom? Então, faz sua parte. Faz um plano para desenvolver os conhecimentos aí que a galera tá pedindo. E, cara, estude, sabe? Manda bala. Vai para cima. Tenha um endereço de e-mail sério, tá? Isso aqui, cara, pode parecer meio até bizarro, né? Eu comentar a respeito disso, mas isso impacta bastante também. Por quê? A galera vai criar e-mail e vai lá e coloca um e-mail de apelido, um e-mail com numeral nada a ver. Poxa, dê um ar de uma pessoa séria, sabe, profissional no trabalho. Então, sei lá, cria um e-mail com nome, sobrenome, nome mais de um sobrenome, sabe? Seja criativo, mas não coloque, por exemplo, data de aniversário, datas, coisas engraçadas, apelidos no seu e-mail que você vai usar para mandar currículo, tá bom? Tenha um e-mail comercial, por exemplo. Meu e-mail comercial lá do Gmail é josé.antonio.castilho. De repente você vai criar um e-mail e não tem, cara, coloca um outro sobrenome, ou cria uma sigla, né? Pelo menos para o seu sobrenome, mas procure criar um e-mail que faça sentido e pareça sério. Beleza? Porque tem uma galera aí que manda uns e-mails aí que, nossa senhora, se perde a seriedade. E principalmente os RHs, eles acabam olhando para esses detalhezinhos, tá? Então, isso aí também conta. E quando você for mandar currículo, de cara já não mande a sua expectativa salarial, não. É melhor você se mostrar aberto à negociação e demonstrar que você tem interesse real por aquele trabalho. Deixe o salário para você negociar depois, tá? Por quê? Tem gente que já coloca uma pretensão salarial alta ali, e aí o que acontece? Você pode já ser barrado por isso, por conta da pretensão. E mesmo, por exemplo, aquelas empresas que pedem para você mandar pretensão salarial, você manda como a negociar, porque, cara, é isso aí, porque senão os caras vão te excluir mesmo. Por que eu tô falando isso? Às vezes você manda a pretensão muito alta, ou você pode mandar muito baixa. É sempre melhor você fazer isso presencialmente. Tá bom?
É uma dica aí para quem está começando, querendo aí o seu primeiro emprego. Deixa eu contar para vocês aqui um pouquinho de como que eu fiz para eu mesmo, né, conseguir meu primeiro trabalho. E eu vou demonstrar aqui alguns elementos que eu utilizei para conseguir ali as minhas primeiras entrevistas, né? Cara, por exemplo, quando eu entrei lá no meu primeiro trabalho, que foi como desenvolvedor web júnior, a vaga era para um programador web, tá? Programador Java Web e tal. E aí, o que que eu fiz? Eu vi essa vaga e tal, eu adaptei o meu currículo para essa vaga. Então, eu coloquei lá que eu já tinha conhecimentos de web. No e-mail que eu mandei, eu já deixei claro. Olha, eu gostei bastante dessa vaga. Acredito que eu tenho perfil para poder trabalhar nela. Acho que pode ser interessante para a empresa, porque eu já tenho certificação Java, por exemplo, que é um dos pontos fortes. Eu tenho uma certificação de programador Java e, além disso, eu já desenvolvi componentes web com tal ferramentas. Aí ali eu citei algumas coisas que eu já utilizei. Me coloco à disposição para uma entrevista, tal, para tirar quaisquer dúvidas. Estou total disposição. Esse é o tipo de e-mail, por exemplo, que você pode mandar. É importante você se ligar nisso porque, cara, você está vendendo o seu peixe. E quando, por exemplo, certificação é uma coisa que pesa muito. Se você não tem, beleza, você não vai citar. Mas é importante que você cite as coisas que você já fez. Por exemplo, eu não tinha trabalhado remuneradamente com desenvolvimento web, mas eu já tinha feito projeto próprio utilizando componentes web. Quando eu digo que eu já fiz componentes usando tal ferramenta, eu não estou mentindo, é verdade, eu fiz mesmo. Foi para estudo, foi um projeto próprio, mas eu fiz. Então, assim, seja sincero, seja transparente, seja realista, mas mencione já no e-mail ou na mensagem. De repente, você não vai mandar por e-mail, vai mandar por algum aplicativo aí de recrutamento que não dá para mandar o e-mail, você manda por lá. Escreve na mensagem, cara, o que você já fez relacionado àquelas coisas que são importantes para essa empresa nessa vaga. Tá? Isso certamente vai te colocar na frente ali para uma possível entrevista e talvez até, dependendo da sua postura e da conversa que você tenha talvez por telefone ali com a pessoa, você já até passe na vaga por uma entrevista telefônica mesmo, como já aconteceu comigo. Quando eu consegui esse meu primeiro emprego, que eu fiz isso, foi simples. Eu consegui passar assim, ó, rapidão. Essa vaga mesmo, a minha entrevista foi só por telefone. Eu não fui, por exemplo, eu morava em Araçatuba. Esse meu primeiro trabalho foi em São José do Rio Preto. Eu não tive que ir lá fazer uma entrevista. Eu fiz uma entrevista por telefone e passei. Tá? Simples assim. E, de verdade, todas as outras também foram assim. Foi só por telefone. Eu não cheguei a fazer nenhuma entrevista técnica, ir para o lugar e tarará. Não. Eu fiz uma única vez só, uma entrevista presencial, que era até para trabalhar com SAP, e que eu não quis. Eu recusei a vaga. Eu até fui selecionado, mas eu não quis. Eu não queria trabalhar com SAP, eu preferi Java. Tá? Isso lá no começo da minha carreira. Beleza? Então, foi assim que eu consegui montar o meu currículo, né, e conseguir a vaga de emprego, minha primeira. Um detalhe que, por exemplo, no meu currículo, eu deixei bem claro lá as coisas que eu já fiz. Então, por exemplo, o projeto que eu fiz, eu coloquei lá, ó, desenvolvi um projeto tal, para resolver isso, aquilo, foram usadas tais tecnologias, entende? Eu citei ali exatamente quais foram as tecnologias que eu utilizei para resolver aquele problema. Isso é um ponto forte, você tem que colocar isso no seu currículo. E se você não fez nada, faça.
Que não tem mágica. Você não vai conseguir um emprego sem estudar nada, sem fazer nada, sequer por conta própria, tá? Então, faça a sua parte. Que as empresas também não vão resolver sua vida por você. Beleza? Eu sei que, assim, quando eu falo dessa parada de conseguir uma entrevista e tal, o pessoal reclama muito e fala assim, cara, mas as empresas, elas estão exigindo experiência para o primeiro emprego, né? Isso aí, de longe, é uma das coisas que eu mais escuto da galera. E, de fato, sim, se você olhar as vagas, a maioria fala, pô, experiência de 1 ano, experiência de, sei lá, 6 meses. É o que eles pedem, mas o fato deles pedirem não quer dizer que você tenha que ter. Porque se você já tivesse experiência, você não seria júnior. Então não faz nem sentido isso. Mas elas pedem. Portanto, um jeito de você lidar com isso é você construir experiência com projetos próprios. Então, faz alguma coisa, cria um projetinho por conta própria para resolver alguma coisa, mesmo que seja para estudo, mas algo que resolva algum problema real do mundo. Seja para um empresário que você conhece, faça alguma coisa útil, mas faça alguma coisa, faça um projeto você mesmo, do zero. Mesmo que você, de repente, não termine ele, não toque ele para frente, use isso como um desafio, porque isso, de fato, vai te ajudar a entrar no mercado. Isso me ajudou, por exemplo. Na época, eu fiz um software para automação de pedido de restaurante, para fazer pedido direto, por exemplo, pelo celular. Isso foi lá em 2006, cara. 2006, 2005. Então, imagine. Nessa época não existia iFood, não. Sequer existiam sistemas para automação de restaurante. Então, assim, pensa fora da caixa, bola alguma coisa bacana, porque você criar projetos próprios e desenvolver ali um sistema por conta própria para resolver algum problema ali do mundo real, enquanto você está estudando alguma tecnologia para você conseguir o seu primeiro emprego, vai te ajudar, porque isso vai forçar você a colocar em prática os conhecimentos que você tem e que você está desenvolvendo. É muito diferente de você, por exemplo, só estudar, fazer um curso, de qualquer linguagem que seja, e querer sair para o mercado procurando uma vaga de trabalho. Quando você faz isso, certamente fica muito mais difícil você ser chamado para uma entrevista e fica muito difícil você passar para conseguir seu primeiro trabalho. Agora, se você seguir essa orientação que eu dei aqui, de você dar uma pesquisada no que o mercado quer, monta um plano de desenvolvimento pessoal e faz um projetinho qualquer que seja, mesmo de estudo, cara, mas bota em prática os conhecimentos que você sabe que o mercado quer, bota em prática com um projeto próprio para você construir alguma experiência própria. E, claro, cita isso no seu currículo, cita isso também quando você mandar o seu currículo para uma vaga de emprego, porque isso certamente vai ser um diferencial. Porque a maioria dos desenvolvedores não fazem isso. Eles simplesmente citam o que eles fizeram ali, muito vagamente, os lugares que eles trabalharam, e não se preocupam com isso. Agora, imagine só você, procurando seu primeiro trampo, você nunca trabalhou com nada na área de TI, você quer entrar como programador. Como que você vai chamar a atenção do recrutador que está lá do outro lado precisando de alguém para desenvolver ali? Cara, você tem que mostrar para ele que ele pode confiar em você, você tem que mostrar para ele que você é uma pessoa que está afim de aprender aquela parada e se tornar um cara, um desenvolvedor bom lá dentro. Por quê? O recrutador já sabe que o cara que está começando a desenvolver, o cara que vai pegar o primeiro trabalho naquela área, que ele não manja, ele já sabe que o cara não vai dar conta de fazer tudo sozinho. Ele já sabe disso, a gente já sabe disso como contratantes. Só que a gente espera de você que você seja uma pessoa que está buscando se desenvolver e que você tenha, assim, uma habilidade de se virar. Então, por exemplo, quando você usa essa parada aí de fazer uma pesquisa de mercado, já se posicionar, desenvolver suas habilidades
em cima do que o mercado quer e fazer um projeto por conta própria, e você ainda comunica isso, né, ali para a empresa que você está concorrendo uma vaga, cara, isso te coloca à frente, porque a maioria não faz isso. Beleza? Então, fica aí a dica. Tem gente também que reclama e fala, putz, as empresas exigem demais, elas querem muitos conhecimentos. E, de fato, existem, sim, algumas poucas empresas que elas exigem uma pancada de conhecimento e elas até pagam pouco pelo conhecimento que elas exigem. Mas isso aí é um ponto fora da curva. São poucas as empresas que fazem isso. Geralmente, essas são as empresas gigantes, sabe? As empresas que estão na mídia e blá, blá, blá. Essas aí, inclusive, eu nem recomendo que você entre para o seu primeiro trabalho. Você quer arrumar o seu primeiro trampo, cara? Procura uma startup, procura uma empresa que está começando, ou uma empresa de menor porte. Porque as empresas de menor porte, elas são mais flexíveis e elas te dão também mais oportunidades de crescimento como pessoa. Empresa gigante geralmente exige mais, paga menos e ainda geralmente é engessada e você consegue aprender menos lá dentro. Então, corre dessa parada de procurar uma empresa gigante, empresa conhecida, para poder entrar e com a ilusão de que isso vai ser bom para o seu currículo. Velho, foge disso. Se preocupa em fazer a parada acontecer, em desenvolver coisas legais. E, quer seu primeiro trampo? Procura aí as startups, tem bastante startup aí no mercado. E é uma boa aí para você entrar e começar a programar, tá? Inclusive, é bom para você crescer sua carreira mais rápido, porque isso te dá a oportunidade também de desenvolver outras habilidades, porque startup geralmente você faz de tudo um pouco, então isso te dá a oportunidade de se desenvolver muito mais. Beleza? Então, assim, aquelas empresas que exigem demais, beleza, você vai lá, olha para elas, vê se é factível você aprender aquelas coisas que eles exigem. Se for, aprenda, comece a pesquisar, mas não vá mirando, querer entrar numa empresa top de linha já de cara, não, cara. Até porque eu nem recomendo, porque para sua carreira pode ser ruim. Isso pode tornar a sua carreira... Você acha que isso vai contribuir para a sua carreira crescer mais rápido, mas, de fato, eu, como contratante, como empresário, como desenvolvedor, tenho certeza de que isso vai te engessar. Então, procure empresas de menor porte para entrar. Eu já fiz isso. Eu fiz isso na minha vida. Eu fugi das empresas gigantes. Eu fui trabalhar com elas quando eu estava prestando serviço de consultoria só. Quando eu estava lá no comecinho, eu preferi prestar consultoria para empresas de menor porte, porque isso me dava mais flexibilidade, isso deixava eu trabalhar com muito mais coisas que eu queria. Porque quando você entra numa empresa grande, os caras falam, você vai trabalhar com isso e é isso aí. E acabou. Você não tem, assim, muita flexibilidade. Então, quer flexibilidade, quer crescer mais rápido, procure startup, procure empresas de menor porte, que vai dar bom. Um outro ponto importante de transcorrer a respeito disso é o seguinte, existem, né, algumas maneiras erradas de tentar conseguir uma primeira entrevista de emprego, conseguir até passar nessa entrevista de emprego. Então, para você conseguir sua primeira entrevista, ou conseguir marcar entrevistas para poder ter oportunidade de passar, né? A galera comete alguns erros. Eu separei alguns aqui, para que você evite isso. Cara, primeira coisa, sair enviando currículo para toda e qualquer vaga é uma bosta. É uma bosta para você e também para as empresas que recebem. Você está procurando trabalho? Seja estratégico, seja inteligente. Olha, não vai mandar currículo para tudo, mesmo para aquelas coisas que você não está afim de trabalhar, sabe? Você pode achar que é bom para você atirar para todo lado para conseguir o primeiro emprego e depois definir a meta da sua vida, da sua carreira, mas isso não é bom. As empresas sacam isso. Então, elas evitam esse tipo de profissional. Então, cara, se você quer, por exemplo, trabalhar com Java, vai mandar currículo só para oportunidade de Java. Não vai mandar para Python, não vai mandar para C, sabe? Não vai sair atirando para todo lado, porque você se queima.
E você não só se queima, como você também perde energia. Porque imagine você fazer uma entrevista numa empresa de que você nem tem tanto interesse assim. Então, assim, evita, cara. Se tu quer crescer, por exemplo, numa carreira Java, vai procurar só trabalhar com Java, manda currículo só para isso. Aí você fala, pô, mas tá tão difícil conseguir passar e tal. Velho, é muito melhor você desenvolver as competências que estão faltando para você passar numa entrevista do que você atirar para todo lado e aceitar trabalhar com aquilo que não te interessa. Por que que eu tô falando isso? Porque depois você vai, tá bom, você até consegue lá, de repente, lá, o seu primeiro trampo, ganhando uma merrequinha ali, algo só para você sobreviver, que a situação tá difícil e beleza. Só que você vai entrar lá e o que, que vai acontecer com você? Deixa eu te mostrar o seu futuro provável bem quase certo, sabe? Você vai, aos poucos, ir broxando de estudar as coisas, você não vai se desenvolver lá dentro, porque não vai ser uma coisa que você quer. Então, já evita isso. Procura um trampo para trabalhar com coisa que você realmente tem interesse. Porque você vai conseguir estudar tranquilo, com vontade, você vai se desenvolver, você vai ter garra para poder buscar conhecimento, para estudar, sabe? E, isso faz toda a diferença. Isso, na minha opinião, é o que faz a sua carreira, decolar rapidão. Tá? Porque eu fiz isso na minha carreira. Deu super bom. Eu me tornei um arquiteto aí, a partir de 2 anos de experiência que eu estava no mercado, com 2 anos, eu me tornei um arquiteto. Inclusive, eu tirei minha primeira certificação nesse tempo aí, de arquiteto, já. Tá? Então, fique esperto, porque a orientação é quente e realmente funciona. Outra coisa, não envie currículo de qualquer jeito, pelo amor de Deus. Personalize seu currículo. Se você está mandando o seu currículo para uma oportunidade Java Web, cara, cite coisas que vão te ajudar. Por exemplo, se você trabalhou, sei lá, em supermercado, em caixa, ou raio que parta, qualquer coisa que não tenha nada a ver com aquele trabalho que você está fazendo, eu nem colocaria isso no currículo. Por quê? Porque isso não vai te ajudar. Agora, por exemplo, uma outra forma de você pensar é você colocar essas coisas que você já trabalhou, você citar ou buscar ali competências que podem te ajudar na vaga que você está. Aí você se pergunta, cara, tem alguma coisa que eu fiz aqui que vai me ajudar na vaga de programador? Se tem, você pega e você cita isso. Você cria lá, você coloca lá, de tal a tal tempo trabalhei em tal empresa, e uma descriçãozinha. Nessa empresa eu fiz blá, 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 era responsável por isso, por aquilo outro. Beleza? Só que você só coloca isso se isso realmente for importante na sua visão. Se coloca na visão da outra empresa que está te contratando e fala, cara, eu acho que isso é importante para a vaga que eu vou trabalhar. Aí você cita isso. Por exemplo, trabalho em equipe, liderança, sabe? Coloca lá o conhecimento que você desempenhou, um resuminho, tá? Mas se você achar que não tem nada a ver, nem cita. Você fala, pô, Castilho, mas as oportunidades de trabalho anteriores e tal, elas não são importantes? Cara, para quem está entrando no mercado de TI, desenvolvimento, não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é a sua postura. Beleza? Mas é claro, você pode citar, mas citando essas coisas, você procure ali colocar uma descrição que seja factível e que vá te ajudar a conseguir a vaga. Como, por exemplo, se trabalhei em equipe, lá funcionava assim, assim, assado, sabe? Dê uma explicação direta, um resuminho, sabe? Em 3 linhas, sobre o que você fazia e o que você era responsável. Beleza? Porque isso vai dar uma noção do que você fazia lá no trabalho. Tá? Pelo menos faça isso. Você só citar a empresa lá e o cargo não ajuda em muito. Então, coloca uma breve descriçãozinha do seu trabalho, das suas responsabilidades lá, que isso pode te ajudar. Mesmo que talvez esse trabalho não seja de programação.
o anterior que você tinha, e agora você está querendo entrar no mercado de programação, né? Então, eu sei que é um desafio, mas é assim que funciona. Você tem que ser estrategista também, senão você não entra nunca, tá? Então, assim, olha para o seu currículo, dá uma adequada nele e procure sempre citar ali nas suas experiências anteriores o que você fez. Um resuminho ali, 3 linhas, bem direto. O que eu fiz, quais eram as minhas principais responsabilidades. Ok? Outra coisa que a galera faz muito aqui, que é errado, não dá certo. Você ficar fazendo curso só para colocar certificado lá no currículo. E a gente saca a galera que faz isso porque quando você vê, por exemplo, uma pessoa que coloca lá, a pessoa participou de 5, 6 palestras, ela coloca palestra sobre isso, palestra sobre aquilo, sabe? De coisas que não tem nada a ver com o trabalho que ela está procurando, mas ela coloca lá que ela participou de palestra. Ela coloca lá que ela participou de, sei lá, de um seminário, de uma semana de... Vocês podem achar bizarro isso, mas assim, eu, enquanto recrutador, lembrando, eu estou na visão aqui de recrutador, de empresário e também de programador. Por quê? Recrutei profissionais de programação por vários anos, fui consultor por vários anos, então eu sei dos dois lados da moeda. E quando você vê um cara que ele tenta valorizar demais as coisas, ele coloca essas coisas, por exemplo, fica citando palestra. É até legal, é bacana você colocar, só que você coloca só as que tem a ver com o que você está concorrendo na vaga. O que não tem a ver, você tira. Aí você fala, pô, Castilho, mas o que eu vou fazer? Como que eu vou me organizar? Cara, cria versões do seu currículo. Sei lá, currículo para Java Web, currículo para serviços, sabe? Cria versões, dá um save as, salvar como, cria mais de um currículo, e aí você direciona ele para aquele tipo de vaga que você está querendo mandar. Tá? Mas não sai mandando qualquer coisa, não sai achando que certificado é o que vai fazer você conseguir vaga, não. Não é. O que vai fazer você conseguir vaga, conseguir ser chamado para uma entrevista, é você demonstrar ali, principalmente no primeiro contato. Você fala, olha, eu, fulano de tal, já trabalhei com isso, e acho que sou uma excelente pessoa para trabalhar nessa oportunidade. Pá! Ninguém faz isso. A galera manda assim currículo, segue anexo o currículo para vaga, blá, só. A galera não perde tempo nem de colocar um assunto decente no e-mail, sabe? Nem de colocar uma mensagem no corpo do e-mail. Não perde tempo, cara. Você pode ser simples, direto. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você está mandando e-mail. Sou fulano de tal, vi essa oportunidade de trabalho em tal lugar, já desenvolvi isso, por exemplo. E acho que eu tenho o perfil ideal para essa vaga. Me coloco à disposição para eventuais dúvidas. Se precisar participar de uma entrevista, estou disponível. Ó, matou a pau. A galera chama. Porque ninguém faz isso. Beleza? Então, bora lá. Vamos fazer um overview aqui agora sobre pontos importantes e que você tem que fazer aí, que você pode fazer e eu espero que você faça para poder conseguir seu primeiro trabalho como programador Java. Cara, pelo amor de Deus, monta um plano para se desenvolver e conseguir seu primeiro emprego. Você ficar reclamando que você não tem os cursos, que você não tem dinheiro, que o mercado está exigindo demais, que está pagando pouco, ou que as empresas não dão feedback porque você não passa na entrevista, eles nem te falam por que não. Cara, eles não falam mesmo. Por quê? Porque eles não gostam de se colocar em xeque-mate, ninguém gosta de dar um feedback negativo para ninguém. Então, eles não fazem isso. Não espere que eles te digam por que você não passou, porque 99% das empresas não vão falar. Tá bom? Então, não espere isso. Cara, busca as vagas no mercado de trabalho referente ao que você está querendo. Você quer Java Web, coloca Java Web.
sabe? Faz uma pesquisinha, monta uma lista dos conhecimentos ali que a maior parte dessas vagas está buscando, por exemplo, sei lá, elenca 10 vagas, olha o que essas 10 vagas têm em comum. O que essas 10 vagas tiverem em comum, você faz uma listinha, aí você faz um ranking lá sobre as que mais aparecem, né, os conhecimentos que mais aparecem nas vagas, e começa por aí, vai estudar essas paradas, como por livro, por tutorial, tem um monte de conteúdo gratuito na internet, tá? Você consegue estudar essas coisas. Monta o seu plano de estudos e, pelo amor de Deus, coloque em prática, monta um projetinho próprio, vai desenvolver alguma coisa, sei lá, desenvolve um projeto que seja para mostrar as estatísticas do Covid, entendeu? Não sei, faz alguma coisa útil, mas para você colocar o que você está estudando em prática. Isso faz toda a diferença para você conseguir seu primeiro trabalho. E depois, é claro, você vai demonstrar isso no seu currículo, mas para você poder demonstrar, você tem que fazer alguma coisa. Você só estudar e chegar esperando que a empresa vai investir em você para você dar o primeiro passo, uma ou outra pode até fazer, mas a maioria não vai fazer. Então, desenvolva alguma coisa por conta própria para poder ter uma experiência de alguma coisa, que aí certamente você vai conseguir vagas melhores e vai conseguir seu primeiro trabalho de uma maneira bem mais tranquila. Tá? Eu fiz isso na minha vida, deu certo, recomendo que você faça também. Monte o seu planinho de estudos e manda bala. Por exemplo, quando eu comecei lá atrás, a minha primeira grande meta era se tornar um programador certificado em Java. O que eu fiz? Eu me certifiquei. Só que depois que eu me certifiquei em Java, a minha próxima grande meta era tirar uma certificação de web. Olha só, isso eu estou falando do meu plano de carreira e eu vou te mostrar o porquê que isso foi importante para mim conseguir a minha vaga também. Só para a gente finalizar a live de hoje, que eu acho que isso aqui é importante para você. Pode te dar algumas sacadas legais. Por exemplo, eu tirei minha primeira certificação de programador Java, aí depois a minha próxima era de Java Web. Aí olha só como que eu liguei isso com a oportunidade de trabalho que eu entrei. Era uma vaga de web. Eu já deixei claro para a galera que, olha, eu já tirei minha primeira certificação e agora eu estou estudando para a próxima certificação de web. Ou seja, eu quero ser o cara dessa parada aqui. Eu não estou entrando aqui para ser qualquer um. É para mandar bala, é para ser alguém bom. Então, isso te coloca, quando você monta o seu plano de desenvolvimento pessoal, técnico, né? Estou falando da parte técnica aqui agora. Isso te ajuda até para conseguir emprego. Porque se você passar por uma entrevista, certamente as pessoas vão te perguntar o que você espera da sua carreira, onde você quer chegar, onde você quer estar daqui 1, 2 anos, sabe? São perguntas que você pode ouvir. E se você souber responder isso e essa sua resposta mostrar que você está no caminho, que você está alinhado, que você tem um plano, cara, você entra. E assim, é muito comum esse tipo de pergunta em uma entrevista de trabalho. Então é por isso que eu bato tanto na tecla, que você tem que montar um plano de desenvolvimento técnico, um plano de desenvolvimento pessoal. Cara, monta a sua estratégia de desenvolvimento, mesmo que você fale, putz, cara, eu vou demorar 1, 2 anos para chegar lá, não interessa. Se você tiver um plano, você vai chegar. Se você não tiver plano, você vai ficar dando voltas aí, correndo atrás do rabo. Tá? Então, crie um plano, pelo amor de Deus. Beleza? Eric Vinícius comentou aqui, falou, sou projetista mecânico há mais de 11 anos. Quando fui montar o meu currículo para uma vaga de programação, fiquei perdido, não sabia o que colocar. Muito boa essa dica, legal. O Eric falou aqui, não sabia o que colocar, tinha os cursos de desenvolvedor, mas fiquei indeciso sobre o que colocar, para não ficar maçante. Fechou? Grande abraço, boa noite, uma excelente semana. Alô, galera, boa noite.